Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 3 de agosto. Eu continuo meditando na maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, onde Paulo fala da obra da graça de Deus na nossa vida para que possamos nos tornar, então, embaixadores de Cristo Jesus, agentes da reconciliação. Obra de Deus para a salvação, obra de Deus para que possamos ter o ministério da consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 22, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele colocou o seu Espírito em nossos corações como um selo. E nós vamos ver em outros textos onde aparece também esse selo, esta ideia de ser selado por Deus. Em João 6:27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. O Cristo tem o selo de aprovação. Nós temos o selo que marca a propriedade de Deus em nós. Nós pertencemos a Deus. Isto é extremamente importante. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Por quê? E selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhes pertence, quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence, 2 Timóteo 2,19. Nós temos esse selo em nós: o Senhor conhece quem lhe pertence. Você pertence a Deus se você tem o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você pode receber o Espírito de Deus pedindo a Deus que venha à sua vida. O Espírito de Deus vem quando você nasce do alto, nasce de novo. Se você já nasceu do alto, já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, porque aquele que não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 9. E aqui nós temos a mesma ideia. Quem está selado pertence a Deus. E tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo, como nos diz Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. De novo, o verbo pertencer aparece aqui e aparece o selo, que é aqui claramente identificado com o Espírito Santo. A gente pode citar Romanos 8, 9 trocentas vezes e muita gente vai continuar acreditando que elas não têm o Espírito Santo porque elas não falam profecias, não oram, as pessoas não curam, ficam curadas e nem falam em línguas. Talvez falem inglês, francês, alemão e aramaico, mas não falam em línguas como está escrito em 1 Coríntios 12. Ter o Espírito Santo é essencial, é não só importante, mas é essencial, é uma condição vital para que você seja salvo. Não existe salvação nem novo nascimento sem a presença do Espírito Santo. Tudo isso está muito claro, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não há como você ter Cristo sem ter o Espírito Santo. Você pode ou não pode falar. Você pode falar em línguas ou não. Isso não tem nada a ver. O Espírito Santo em você te dá a vida eterna. É o selo, é a garantia que mostra que você pertence a Deus. Esse selo na antiguidade era colocado numa pessoa, né? Um escravo poderia ser selado, uma casa, um terreno, os animais, né? Hoje em dia ainda se faz isso. Aqui, inclusive, na nossa cidade, no nosso vilarejo, tem muitas ovelhas, né? As ovelhas têm a marca do dono. Se uma ovelha se perder, todo mundo sabe a quem ela pertence. As ovelhas são seladas. Você foi selado com o Espírito Santo se você está em Cristo e você pertence a Cristo. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Inevitável, a gente sempre volta para a gente quer não voltar, porque essa meditação não é sobre Apocalipse, mas a gente acaba voltando, né? E com um assunto desse você tem que ler em Apocalipse. Tem que ler também 14:1, Apocalipse 14:1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Aqui escrito
É uma imagem, claro, né? Porque em outros lugares você vai ver no coração, por certas culturas é no fígado, no estômago. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o centro da nossa vida, no nosso espírito, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. A presença de Deus em nós é o selo. A gente pode colocar assim de uma forma bem clara. A presença de Deus em você é o selo. Você pertence a Deus porque você tem o Espírito de Deus. E o que o Paulo quer dizer para os coríntios, quando ele diz no capítulo 1, no verso 22, que eles foram selados, ele quer dizer que eles têm isso é uma garantia. É a palavra utilizada, inclusive, aqui. É uma garantia em nossos corações. Em Coríntios, ele não está dizendo na testa, como diz em Apocalipse, mas no coração, porque coração igual a testa, igual a cabeça. Percebem que a besta, a marca da besta, também está colocada no local nas mãos, né? ou na testa. Ou seja, as pessoas que têm a marca da besta pertencem à besta. Os que têm a marca do Espírito Santo pertencem ao Senhor. Que marca você tem na sua vida? A da besta ou a do Espírito Santo? Que Deus te abençoe.